por isso eu gostaria de meditar com você, na segunda carta aos Coríntios, 3 versos do capítulo 10. Segundo aos Coríntios 10, os versos 3, o 4 e o 5. A palavra de Deus diz assim: porque embora andemos na carne, não lutamos segundo a carne. Porque as armas da nossa luta não são carnais, mas poderosas em Deus para destruir fortalezas. Destruímos raciocínios falaciosos e toda arrogância que se levanta contra o conhecimento de Deus. E levamos cativo todo pensamento à obediência de Cristo. O verdadeiro inimigo, a verdadeira vitória. Era sobre isso que eu gostaria de falar um pouco com você, baseado nesses versos da palavra de Deus. Porque como eu estava falando, queridos, o momento que a gente está vivendo é um momento de debates fortes. É um momento de oposição, de discussão sobre ideologias, sobre filosofias, sobre comportamentos, sobre estilos de vida. E esses debates fortes, o que a gente percebe é que eles vão piorando cada vez mais. E ainda mais nesse período eleitoral a gente percebeu isso. É um negócio muito interessante, né? Fala-se muito sobre a evolução da humanidade, né? E algum tempo atrás, numa outra palavra, eu comentei sobre isso. A Bíblia está certa. A gente olha para a humanidade e a gente percebe uma evolução parcial. O que evoluiu na humanidade? A humanidade evoluiu cientificamente. A humanidade evoluiu tecnologicamente. A humanidade evoluiu em termos de informação. Nessas coisas a gente percebe uma grande evolução. Você que tem seu celular aí na sua mão, você tem o conhecimento do mundo ao acesso de um clique do teu dedo. Agora é muito interessante que a palavra de Deus disse, e a gente prova até hoje, que ela não estava errada. De que a natureza humana, ela continua do mesmo jeito. Há milhares de anos atrás se ouvia falar sobre guerras e rumores de guerras. Há milhares de anos atrás, num período rústico da humanidade, a gente ouvia falar, a história fala, de que os seres humanos traíam uns aos outros, os seres humanos invejavam uns aos outros, os seres humanos viam uns aos outros como inimigos, os seres humanos criavam suas próprias crenças para tentar encontrar felicidade sem Deus, ao seu modo. A gente olha para o mundo, a gente vê o quê, queridos? Algum tempo atrás eu estava falando aqui numa palavra, um homem se casou com um robô. E entrou em crise de viuvez porque o robô bugou. E ele teve crise de depressão porque a esposa robô dele não estaria mais funcionando do lado dele. É claro que é engraçado isso. Porque parece mentira falar isso. Mas é verdade. Um ser humano se casa com uma máquina e acha que pode ter um relacionamento com essa máquina. O que a humanidade melhorou, queridos? Por si só, por si própria. Um pastor que eu gosto muito de uma afirmação que ele faz, o pastor Carlito Paz. Ele diz isso: a nossa natureza humana, ela nunca melhora. O que melhora é o nosso espírito e a nossa alma transformada pelo Espírito de Deus. Foi por isso que Jesus disse, o espírito ele está sempre pronto. O espírito está sempre pronto. Mas a carne era, é e continuará sendo sempre fraca. Não vai mudar. A nossa natureza humana, ela foi corrompida, porque quando
a gente nasceu num ambiente, num mundo, onde o pecado, onde o mal está por aí. Por que eu estou dizendo isso, queridos? Porque já não precisa mais de nenhuma prova de que a evolução acadêmica, científica, tecnológica, etc., qualquer tipo de evolução que a gente tenha experimentado, não tem sido bastante para transformar o nosso interior. Ter mais conhecimento não tem feito a gente se tornar seres humanos melhores. E a gente vê isso numa situação como essa. Basta ter umas eleições. E tem gente querendo se matar. Tem gente querendo pegar em armas e passar o rodo na nação. Fazer uma revolução, destruir tudo e começar tudo de novo. As pessoas degladiam-se. As pessoas se odeiam. Simplesmente porque ela não vai votar no mesmo candidato que você. Que você não, eu vou corrigir aqui. Simplesmente porque elas não vão votar no mesmo candidato que a pessoa que está do lado dela. E aí então os olhos já mudam. E de uma pessoa que estava do seu lado, aquilo já se torna um inimigo. E os ímpetos mais animalescos começam a despontar dentro do ser humano. Essa é uma realidade. De debates, de brigas, de discussões, de ideias, discussões de doutrinas, discussões de princípios, discussões de valores, de crenças, de ideologias, de filosofias. Qualquer conversa é motivo para virar uma guerra de convencimento. A gente percebe num momento como esse que nós estamos vivendo, a incapacidade de muitas pessoas de sentarem para conversar e admitirem a possibilidade de que elas podem estar conversando e um não concordar com o outro. E se respeitarem por isso. Dia desses, o meu professor da academia, ele me perguntou em quem que eu ia votar. E eu falei para ele, e aí ele falou comigo. E aí começou a conversa. Sobre política, sobre eleições e tal. E o candidato que ele ia votar não era o mesmo que o meu. E aí nisso, tem outras duas pessoas que treinam comigo, no mesmo horário ali, na mesma ocasião. E aí, como quem não quer nada, eu cheguei para as outras pessoas e normalmente eu perguntei assim, e você, em quem que você vai votar? Em quem que você vai votar? Enfim. E sabe, eles deram a resposta, eu vou votar em fulano, eu vou votar em fulano. Mas fala com aquele receio, com aquele medo assim. Será que se eu expressar a minha opinião, será que ele vai me xingar? Será que vai começar um sermão, uma palestra, tentando me convencer de que eu sou um burro, de que eu sou um tapado, e de que eu tenho que pensar do mesmo jeito que ele, de que eu tenho que ser do mesmo jeito que ele? Então as pessoas ficam meio assim. Tem um ditado, né, queridos, que diz que religião e política não se discute. Na verdade, não é para discutir mesmo. Mas por que não podemos conversar sobre isso? Se nós não conseguimos conversar sobre isso, é porque nós temos demonstrado a nossa incapacidade de nós tratarmos uns aos outros como seres humanos semelhantes, que são igualmente amados por Deus. E que o fato de nós sermos diferentes não é problema, é oportunidade, é riqueza. E não necessariamente o fato de nós não pensarmos da mesma forma significa que nós somos inimigos uns dos outros, ou desejamos coisas diferentes uns para os outros. E aí então vira aquela situação de ataques, de acusações, de depreciações. O grupo da família, um dia desse eu estava conversando com um amigo nosso aqui da igreja, o grupo da família vira uma panela quente quando alguém se manifesta nesse tipo de assunto. Fica correndo o risco de virar uma briga, um quiprocó lascado lá dentro. E aí acabar o respeito uns pelos outros. Um passar a ver ao outro como problema e não como um ser humano semelhante.
Ah, você é diferente, você é um problema. Eu preciso fazer alguma coisa para dar um jeito em você. Aí vai ficar bem. Aí a minha vida vai ser boa. Talvez aí a nossa família vai ser melhor. As pessoas começam a se ver como problemas. E mandam embora umas às outras. Se elas não são iguais a elas mesmas. Nós nos tornamos inimigos ferrenhos uns dos outros. Só porque nós somos diferentes uns dos outros. Pessoas que chegam a dizer, eles são a razão dos meus problemas. Se aquelas pessoas não existissem, a minha vida seria ótima. Se aquelas pessoas não existissem, a nossa cidade, o nosso estado, a nossa nação seria uma bênção, seria uma paz, seria tudo lindo, tudo perfeito. As pessoas não se veem como seres humanos semelhantes, as pessoas se veem como problemas a serem resolvidos e a serem eliminados. Eu estou dizendo isso, queridos, porque esse é um bom contexto exemplar para a gente ver que a palavra de Deus, ela levanta uma bola aqui. Ela levanta uma bola aqui na forma de uma pergunta, uma questão que é colocada diante de nós. E essa pergunta, queridos, é a seguinte. Gente, você já parou para pensar qual é a verdadeira guerra que nós estamos enfrentando atualmente? Você cogita a possibilidade de que talvez a gente esteja lutando a guerra errada? Você já parou para pensar, queridos, em outras palavras, é isso que a Bíblia está levantando para você e para mim aqui. Quem são os nossos inimigos, de fato? Tem um inimigo? Quem ele é? Contra quem deve ser direcionada a nossa luta? Outra coisa, você já parou para pensar, se existe uma luta a ser travada, essa luta deve ser travada com que armas? Que armas deve se usar nesta luta? E será que nós temos usado as armas certas, de acordo com a necessidade dessa luta, queridos? A gente dificilmente para fazer essas perguntas. A gente dificilmente para fazer uma reflexão se nós estamos fazendo a leitura certa, se a gente está entendendo de verdade o que está acontecendo, o que está por trás de tudo que nós estamos vivendo. E é por isso que quando eu estava meditando nesses versos, o Senhor me fez lembrar de uma situação que aconteceu lá com Gideão, no começo da Bíblia, lá no livro de Juízes, nos primeiros capítulos de Juízes. E Deus levanta Gideão para ser um juiz libertador do povo de Israel. O povo que buscava a Deus, que adorava a Deus. E o inimigo que estava diante deles, humanamente falando, eram os midianitas. E os midianitas vieram contra Israel com um exército de 185 mil soldados. E aí então Deus levanta Gideão e fala, Gideão, você é um valente e eu quero usar você para levantar um exército em Israel para vencer essa batalha. Mas você vai travar essa batalha do meu jeito e não do seu. Você precisa entender que batalha é essa que você está enfrentando. E para tentar fazer Gideão entender, ele pega e leva Gideão a reunir valentes guerreiros de Israel. E aí reúne lá uma multidão. Mas ele fala, é muito. Diminui esse grupo aí. Um grupo que já era 5 vezes, quase 5 vezes menor do que o exército dos midianitas. E ele fala, ainda é muito. Eu quero que você diminua esse exército. E aí ficaram apenas alguns milhares, uns 4.000 nesse exército.
para enfrentar 185 mil. E aí Deus vira para Gideão e fala: é muito ainda. Esse não é o exército que eu preciso. E aí existe um segundo passo de fé que Gideão faz, direcionado por Deus, e ele fica apenas com 300. 300 para enfrentar um exército de quase 200 mil. A maioria das cidades no estado do Paraná não tem 200 mil habitantes. 300 para enfrentar esses 200 mil. Aí Deus falou: agora tá bom. Aí eu imagino Gideão diante de Deus assim: como tá bom agora? O que eu vou fazer com esses 300 contra uma multidão que está vindo ao nosso encontro, Deus? Você não está entendendo, Gideão. Você não está lutando a batalha do jeito certo. Você não vai encostar em ninguém. Você não vai pôr a mão em ninguém. Você vai lutar essa guerra do meu jeito. Porque você não está entendendo o inimigo contra quem você está enfrentando. E você só vai usar 3 coisas nessa batalha. Você vai usar um chifre, uma vasilha de barro e a sua voz. É a única coisa que você vai fazer. E tinha uma tochinha junto lá também que cada um deles estava segurando. E aí então eles chegam. 300 homens. Cada um deles tinha um chifre para soprar, como um berrante. Cada um deles tinha uma vasilha de barro nas mãos, com uma tochinha acesa em cima dessa vasilha de barro. E segundo a direção de Deus, então Gideão dá o comando a esses 300, na madrugada. E esses 300 homens, eles se espalham em volta do acampamento do inimigo. Pegam cada um deles esses chifres e sopram ao mesmo tempo. E aquele barulho toma conta daquele acampamento do exército. E depois desse barulho dos chifres sendo tocados, cada um deles dá uma batida bem forte naquela vasilha de barro. E aquele barulho de vasilha de barro ecoando por todo o acampamento. E aí eles chegam simplesmente e dizem: pelo Senhor e com Gideão. Eles não precisaram encostar a mão em nenhum dos seus inimigos. Os inimigos começaram a se confundir e lutarem contra si mesmos e saíram correndo, sem que eles precisassem sujar as suas mãos de sangue. Foi a mesma coisa, queridos, que aconteceu com Josué em Jericó. Hoje nós fizemos um flashbackzinho aqui no louvor, né? Bênção demais. Amo, grande é o Senhor e muito digno de louvor. E quem é das antigas aqui, da época de alguns irmãos, vai se lembrar daquela canção que diz: vem com Josué lutar em Jericó. Lembra-se? A mesma coisa aconteceu. Eles não precisaram sujar as mãos de sangue, porque Deus mostrou para eles quem era o verdadeiro inimigo que eles tinham que enfrentar. E Deus deu a direção a Josué de reunir aquele povo e, apenas carregando a arca da aliança, dar uma volta nos muros daquela cidade, daquele povo ruim, daquele povo mau, que era o povo de Jericó, que eles não iam mais continuar praticando aquelas maldades. O povo da cidade de Jericó era um povo muito ruim. E aí então chega no 7º dia, onde eles vão dando essa volta de fé profética em torno dos muros da cidade. Eles, segundo a direção do Espírito Santo de Deus, eles apenas todos juntos levantam as suas vozes. E os muros da cidade, pelo poder de Deus, caem. E aquilo derreteu o coração daquele povo. E a maldade de Jericó nunca mais aconteceu. Porque Deus mostrou para eles, queridos, quem era o verdadeiro inimigo que eles estavam enfrentando. Como é que se lutava essa guerra? E com que armas se lutava dentro dessa guerra? Meus irmãos, nós somos seres carnais. Nós temos a nossa natureza humana, sangue,
carne e osso, mas nós lutamos no nível espiritual e não no nível carnal. É por isso, queridos, que aquela primeira pergunta que esse texto levanta, quem é, ou qual é a guerra que nós travamos? O Senhor está nos chamando para nós abrirmos os nossos olhos e nós percebermos. O Senhor está convidando você e a mim a refletirmos. Será que você não está lutando a guerra errada, querido? Será que você não está gastando todas as suas energias para um propósito inútil? Que você anda se consumindo por algo que talvez vai ser irrelevante. E você está achando que talvez está fazendo a diferença. Porque, queridos, a guerra que nós estamos lutando, na verdade, ela não é uma guerra de pessoas contra pessoas. Ela é uma guerra entre a verdade e a mentira. Ela é uma guerra entre aquilo que é falso e aquilo que é verdadeiro. Ela é uma guerra entre o conhecimento de Deus e a ignorância a respeito de Deus. Ah, pastor, então você está falando de religião. Então você está dizendo que tem que colocar a religião cristã na nação e aí tudo vai se resolver. Não, não é isso, querido. Eu estou falando de uma pessoa, eu não estou falando de religião. Eu estou falando que as guerras que nós travamos, a grande motivação delas está relacionada ao que nós conhecemos sobre Deus. E ao que nós achamos que conhecemos sobre Deus, mas não é verdade, é mentira, é engano. O que a palavra de Deus está nos dizendo é o seguinte: quanto mais de Deus você conhecer, mais transformado você será. Conhecer a Deus te transforma. As pessoas que conhecem a Deus, elas não são mais as mesmas pessoas. E quando eu digo conhecer a Deus, eu não estou falando de um conhecimento em termos de informação na cachola. Eu estou dizendo conhecimento de Deus, sobre a presença de Deus, sobre o relacionamento com Deus, sobre a intimidade com Deus. Esse é o verdadeiro conhecimento que Ele espera. Deus levanta um profeta para dizer isso. Deus usou vários profetas, na verdade, para dizer isso. Como Samuel, por exemplo, e tantos outros. Falando, o Senhor não se agrada de sacrifícios religiosos. Ele se agrada de um coração quebrantado. Ele se agrada de alguém que deseja conhecê-lo de verdade. Por quê? Porque conhecer a Deus, queridos, é conhecer a origem da vida. Conhecer a Deus é conhecer a verdade sobre o mundo, sobre você, sobre eu, sobre por que nós nascemos, sobre para onde nós vamos. Ele é a fonte, nós viemos dele. Conhecer a Deus é ir na fonte de tudo aquilo que nós precisamos. A verdadeira batalha que nós enfrentamos, queridos, é a batalha de verdades que se levantam, dizendo, não, isso daqui é a solução. Nós temos essa proposta, nós estudamos bastante e nós criamos esse método aqui que entendemos. Esse daqui é o método, é a verdade que vai salvar todo mundo, que vai resolver a vida de todo mundo, que vai fazer a gente ter uma vida boa. Agora, essa verdade que está se falando, ela tem a ver com Deus, ela vem do próprio Deus, da origem do autor da vida. Não, foi um negócio aqui, é uma hipótese que nós criamos e aqui nós criamos uma teoria, estamos apresentando aqui uma nova proposta, enfim. Essa é a verdadeira luta. Essa é a verdadeira luta que nós travamos. Porque o que a palavra de Deus nos diz, queridos, é que toda verdade que é diferente da verdade que está em Deus, da palavra que sai da boca de Deus, ela não só nos engana, mas sabe o que ela faz também? Ela bloqueia a nossa mente.
É por isso que o texto utiliza uma expressão, que é a expressão fortalezas. Fortalezas da mente. O que significa essa expressão? Significa que há pessoas que têm um entendimento bloqueado para conhecer a verdade a respeito de Deus e da palavra que sai da boca dele, porque andam acreditando, andam se alimentando com outras verdades, com outros ensinos, com outras filosofias, e quanto mais se alimenta destas coisas, um muro contra o conhecimento de Deus começa a ser levantado nas mentes dessas pessoas. São frases que são liberadas, são afirmações que são feitas. Infelizmente, queridos, hoje em dia nós vivemos, e já não é de hoje, na verdade, nós somos muito reféns das palavras bonitas, sabe? Muitas vezes a gente acredita em certas coisas que às vezes são a maior asneira que alguém poderia ter dito. Desculpa falar, mas que são o maior absurdo que alguém poderia falar. Mas foi tão lindo. Foi uma palavra tão emocionante, tocou, mexeu aqui, eu senti um negócio quando aquela pessoa falou aquela palavra, e aí ficou emocionado, e por ter ficado emocionado, acredita como verdade. É uma verdade que é absorvida, não pela revelação de Deus, quando Deus se mostra, e Ele se mostra a você. Ele se mostra para quem quiser conhecê-lo de verdade. Agora, sabe qual que é o problema? Existem pessoas que querem conhecer a Deus, mas querem conhecer a Deus por palpite. Querem conhecer a Deus por achismos. Se alguém quiser conhecer mais sobre mim, o que essa pessoa vai fazer? Talvez ela vai querer me stalkear na internet, né? Ela vai querer investigar sobre a minha vida na internet, nas mídias sociais e tal. Mas não é exatamente disso que eu estou falando, conhecimento verdadeiro. A pessoa que quiser conhecer mais sobre mim, ela vai chegar até mim, ela vai sentar do meu lado, ela vai perguntar para mim, e aí, o que você gosta? O que você não gosta? Como que é o seu comportamento? Você dorme muito ou dorme pouco? Você gosta de comer o quê? O que você pensa sobre tal coisa? E a pessoa vai conhecer mais sobre mim. Então, a pessoa que quiser me conhecer, ela vem até mim. E da mesma forma, queridos, alguém que quer conhecer mais de Deus, o que tem que fazer? Tem que ir até o próprio Deus. Pergunte ao próprio Deus. Deus, como você é? Deus, qual que é a verdade? Deus, o que tu pensas a respeito de tal assunto? Deus, aonde estão as armadilhas da vida? Aonde está o pecado? Deus, como é que é o teu coração? E Ele vai falar. Mas a gente prefere perguntar para terceiros. A gente prefere perguntar para as revistas, para as novelas. A gente prefere ir nas universidades, perguntar para os pesquisadores. Não, nós provamos aqui, empiricamente, cientificamente, que a verdade, tal. Que Deus é, que Deus não é, que Deus faz, que Deus não faz. E não pergunta para o próprio Deus sobre Ele. E não pergunta para o próprio Deus, Senhor, de onde veio tudo isso e qual que é o propósito disso? De onde eu vim e qual que é o propósito da minha vida? E não perguntam para Ele. Qualquer coisa que é exaltada no lugar de Deus, uma moda, uma ideologia, ela se torna um Deus e ela bloqueia a nossa mente, cria fortalezas na mente. É por isso que a Bíblia diz, queridos, que nós adultos temos muito que aprender com as crianças sobre a sabedoria eterna. É por isso, queridos, que a palavra de Deus diz que Deus, muitas vezes, usa aquelas pessoas que não são sábias, aquelas pessoas que não têm conhecimento, aquelas pessoas que não têm título nenhum, aquelas pessoas que não são reconhecidas por nada nesse mundo. Mas Deus coloca uma semente da vida dele, uma semente da verdade dele nos corações dessas pessoas, que são consideradas pequenas, que são consideradas desprezíveis. Ah, você não tem nada para me acrescentar. Deus coloca algo dele dentro delas, exatamente para confundir a sabedoria desse mundo.
Aquele que se acha grande é surpreendido por aquele que não é nada aos olhos dele. Porque a sabedoria dele é muito maior. A palavra de Deus diz, no livro do profeta Abacuque, no capítulo 2, ele vai dizer: porque a terra se encherá do conhecimento da glória do Senhor, como as águas cobrem o mar. É um conhecimento que você não conquista. É um conhecimento que você recebe. É um conhecimento que você vive fruto de buscar. Buscar não um conteúdo, mas buscar uma pessoa. É um conhecimento que ele é revelado. Ele não é um conhecimento que é conquistado. Então, meu querido, minha querida, se você se acha uma pessoa de capacidade intelectual pequena, em nome de Jesus, nunca diga que você é burro, tá? Em nome de Jesus, você não é burro. Você não é burro, nem burra. Em nome de Jesus, não se pragueje, não fale a respeito de você algo que Deus não diria a respeito de você. Mas se você se vê assim, nossa, eu tenho tanta dificuldade de entender certas coisas, enfim, eu acho que eu nunca vou conhecer mais de Deus. Não é verdade. Porque o conhecimento que nós temos de Deus independe da nossa capacidade intelectual. Não é um conhecimento que é alcançado por entendimento. É um conhecimento que nos é dado por revelação do Espírito Santo. O Espírito Santo ilumina as nossas vidas. E aí aquilo que não fazia sentido, uau! Agora tudo faz sentido. Porque Ele está te iluminando. Ele está fazendo você perceber, caramba, quer dizer então que existem certas afirmações que são provadas por A mais B por aí e que podem ser uma grande mentira. Porque são verdades que são transmitidas, mas que não tem nada a ver, ninguém perguntou para Deus sobre isso. Simplesmente estão falando porque acha que é a verdade. Então é contra isso que é a minha guerra. É entre a verdade e a mentira. É entre aquilo que se conhece sobre Deus e aquilo que não se conhece sobre Deus. E no terreno da ignorância a respeito de Deus, queridos, pode-se fazer as maiores atrocidades, os maiores absurdos. É por isso que até hoje tem gente que mata em nome de Deus. E diz que Deus mandou. É por isso que tem gente que bate em nome de Deus. Tem gente que agride em nome de Deus. Tem gente que saqueia e destrói os outros em nome de Deus e diz que foi Deus que mandou. Não conversou com o próprio Deus. Não procurou a verdade que vem fruto do relacionamento com o próprio Deus. Porque quanto mais de Deus você se aproximar, mais de Deus você conhecerá. E a verdade a respeito de Deus te transformará. Não foi o que Jesus falou? João capítulo 8, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. E essa verdade, queridos, não é o contrário de mentira. Existem até alguns na área do direito que usam esse versículo, né? Você vê em alguma literatura de direito, e conhecereis a verdade vos libertará. Não perguntou para Deus o que Jesus estava querendo falar naquele versículo, aí fica falando asneira. Essa verdade não é a verdade do contrário da mentira. Eu acredito até que como consequência vai ser, de alguma forma. Mas não era isso que Jesus estava falando. A verdade, ele estava falando a respeito dele mesmo. E conhecereis a verdade que é o próprio Cristo. E Cristo que é a verdade, ele vai te libertar. Porque quando você conhecer a verdade que vem da fonte do autor da vida, uma vez que você receber essa verdade, ninguém mais te engana. Ninguém mais vai te iludir. Não, olha a novidade que nós descobrimos aqui. Querido, querida, eu já conheço a verdade. Mas eu quero falar um pouco mais com você sobre a segunda pergunta que esse texto nos levanta quando eu disse: quem são os nossos inimigos? E eu acho de grande valor falar sobre essa questão que é levantada. Contra quem nós lutamos, queridos? Nós estamos lutando contra o inimigo certo. E ao fazermos essa pergunta, e o próprio texto já sugere isso, tem um inimigo, tá? Tem um inimigo. Existe uma luta.
Então, assim, a gente não pode se iludir. Não, agora eu sou de Jesus. Agora é só glória a Deus, aleluia, mão para cima. Os problemas não virão mais na minha vida. Eu vou viver light agora. Eu sou de Jesus, agora eu vou viver light. Não, não é verdade. Não é verdade. Porque o próprio Jesus falou, no mundo vocês terão aflições. Se perseguiram a mim, o que imagina que vão fazer com você, se você tem uma aliança comigo? Se odiaram a mim, porque o meu caminho vai na contramão da sabedoria, da filosofia desse mundo, o que você acha que vai acontecer com você, se você seguir o meu caminho? Então, querido, querida, eu quero dizer para você, pela palavra de Deus, sim, existe uma batalha que nós travamos, existe um inimigo a ser enfrentado, e nós precisamos nos dar conta disso. E nós não podemos permitir esse inimigo tirar a nossa paz. Nós não podemos permitir esse inimigo se prevalecer sobre nós. E sabe como é que esse inimigo pode se prevalecer sobre nós, queridos? É quando a gente está lutando, achando que o inimigo está do lado de cá. A gente está vendo alguém aqui e a gente está lutando contra esse inimigo. E a gente não está se dando conta que o verdadeiro inimigo às vezes está nas nossas costas e ele simplesmente vem de uma maneira suja, astuta, para destruir as nossas vidas sem a gente perceber. O nosso verdadeiro inimigo é o diabo. Ele é o pai da mentira. Tudo o que se levanta como verdade, que é diferente da verdade a respeito de Deus e que sai da boca de Deus, é do diabo. É falsa verdade. Todo o sistema perverso que constrói uma verdade, uma filosofia de vida, uma sabedoria que é contrária da origem do mundo, da origem da vida humana, de Deus, de onde nós viemos, é a sabedoria perversa criada pelo diabo. Então, querido, querida, você vai perceber que no mundo que a gente vive, existem muitas coisas que são criadas e viram moda, e um monte de gente segue, e acredita, e adere, e se une, e imita, e não parou para perguntar se aquilo vem de Deus, se aquilo tem a ver com Deus, se aquilo vai te aproximar de Deus ou não. Mas como se levanta às vezes com uma retórica, uma palestra forte, encantadora, aí a gente se constrange, se adere e segue. É contra o diabo, é contra o sistema de mentiras perverso que ele criou, que a gente tem que combater, queridos. O diabo usou a própria Bíblia para enganar Jesus Cristo. Qual que é a estratégia dele? Ele não nega a Bíblia, porque ele sabe que ele vai arrumar muitos inimigos ferrenhos se ele negar a Bíblia. Então o que ele faz? Ele só muda a vírgula de lugar. O diabo sabe mais de Bíblia do que muitos nós aqui, queridos. Muitos de nós aqui. E ele vai usar a própria Bíblia muitas vezes para levar a gente para um caminho que não tem nada a ver com a verdade sobre Deus e a verdade de Deus. Eu quero utilizar um texto aqui nessa palavra, junto com esse texto de 2 aos Coríntios, que é de grande importância para nós entendermos o que Deus quer nos dizer sobre o inimigo e a batalha que nós travamos. É um texto que joga luz aqui, que é a carta aos Efésios capítulo 6. Em Efésios capítulo 6, o versículo 10 em diante vai dizer assim: quanto ao mais, sejam fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Vistam-se de toda a armadura de Deus, para poderem ficar firmes contra as ciladas do diabo. Olha só. Então o que ele está falando aqui é o seguinte: vistam-se de toda a armadura de Deus. O que ele está falando então é que existe uma batalha e que nós precisamos usar a armadura certa, a armadura de Deus, para enfrentar que inimigo nessa batalha? O diabo com as suas astutas ciladas. Aí ele continua dizendo: porque a nossa luta não é contra carne e sangue. O que a palavra de Deus está querendo nos dizer quando fala que a nossa luta não é contra carne e sangue? Os nossos inimigos
Não são os seres humanos nossos semelhantes. Deixa eu te falar uma coisa. Você está passando por uma fase difícil no teu trabalho? Teu patrão não é teu inimigo. Você está passando por um momento difícil na tua relação familiar? Os teus familiares, os teus parentes não são teus verdadeiros inimigos. Ah, pastor, mas você não conhece. Ah, mas você não conhece aquela pessoa. Ah, ela me persegue. Ela sabe falar aquilo que me tira do prumo. Aquilo que me endóida, pastor. Só pode ser meu inimigo, aquela pessoa. O teu verdadeiro inimigo, querido, não é nem aquela pessoa que não gosta de você. Nem aquela pessoa que te odeia. Nem aquela pessoa que é tua inimiga. Não é teu verdadeiro inimigo. Olha o que a palavra de Deus diz. Porque a nossa luta não é contra carne e sangue, ou seja, contra seres humanos semelhantes a nós, mas sim contra principados e potestades, contra os dominadores deste mundo tenebroso, contra as forças espirituais do mal nas regiões celestes. Quem é o nosso verdadeiro inimigo? O nosso verdadeiro inimigo não é de carne e osso, o nosso verdadeiro inimigo é espiritual. O nosso verdadeiro inimigo é o diabo e a sua rede perversa de demônios. Que às vezes sim, a palavra de Deus vai concordar. Usa pessoas para nos atacar. Sim, é verdade. Mas essas pessoas não são o nosso inimigo. Elas se tornam apenas bonecos nas mãos do verdadeiro inimigo. Então, às vezes, queridos, nós estamos orando para que o Senhor nos dê vitória contra o nosso inimigo, só que a gente está orando pelo inimigo errado. Senhor, me dá vitória contra o meu inimigo, o Roberto do meu trabalho. Destrói ele, Jesus. Desce um raio no meio da cabeça dele, que raio. A palavra de Deus vai dizer, queridos, que o Senhor Jesus, ele morreu por todos. O Roberto, lá do seu trabalho, ele é amado por Jesus, assim como ele ama você e eu. E Jesus morreu na cruz para salvar o Roberto, lá do seu trabalho, assim como ele morreu na cruz para salvar você e eu também. E Deus tem planos de que o Roberto do seu trabalho seja filho dele, assim como você também, e eu também. É que hoje, o Roberto, lá do trabalho, eu estou citando aleatoriamente aqui, tá bom? O Roberto lá do trabalho, ele pode estar sendo usado como um boneco nas mãos do diabo. Mas Jesus o ama, Jesus o vê. O plano de Jesus é de restaurar a vida do Roberto, dar a ele uma nova vida, uma nova identidade. Assim como você, assim como a mim. Foi por isso que Jesus, no Evangelho de Mateus, no Sermão do Monte, ele chega para nós e fala, olha aqui, vamos falar sobre os seus inimigos? Vamos falar sobre os seus inimigos? Então vamos combinar o seguinte, você que é filho e filha de Deus aqui, você que quer seguir o meu caminho, o caminho da vida eterna, eu vou te ensinar como você deve lidar com os seus inimigos, ok? Se o teu inimigo tiver fome, o que você faz? Bem feito. Não. Dê a ele de comer. Se o teu inimigo tiver sede, o que você faz? Que seque, morra seco. Não. Dê a ele de beber. Porque quando você envolve com o bem aquele que te faz mal, quando você chega para a pessoa, você me considera seu inimigo. Infelizmente, queridos, nós não estamos livres disso. Eu e você não estamos livres disso. De pessoas que nos veem como nossos inimigos, como seus inimigos. Mas nós não podemos ter inimigos. Tudo bem, você me vê como teu inimigo, mas eu não te vejo como meu inimigo. E eu quero devolver o mal que você está fazendo a mim com o bem. E quando nós devolvemos o mal que fazem contra nós com o bem, o que nós estamos fazendo é entregar as vidas dessas pessoas nas mãos de Deus, para que Deus cuide delas e não nós. Lembra-se de Gideão? Lembra-se lá atrás de Josué? Ele é o nosso defensor.
Ele é o nosso advogado. Essa é a instrução que o Senhor Jesus nos dá. E aí, às vezes, você está gastando metros e metros da sua oração, falando sobre pessoas. Ah, mas pastor, mas a gente lê lá na Bíblia, lá no livro de Salmos, por exemplo, quantas vezes Deus usa os salmistas para falar: Senhor, me dá vitória sobre os meus inimigos. Ah, Senhor, que os meus inimigos sejam destruídos, aqueles que falam mal de mim, aqueles que me perseguem. Mas pastor, não está na Bíblia. Querido, querida, eu quero em nome de Jesus convidar você, conheça a Deus verdadeiramente, conheça a Deus na sua aliança. Você não está debaixo da velha aliança. A velha aliança é a aliança da lei, a velha aliança é a aliança da letra. A velha aliança é a aliança da tentativa do ser humano apresentar justiça própria. Você está debaixo de uma nova aliança. Jesus Cristo, pelo seu sangue, é a tua nova aliança. É debaixo dele que você vive, não mais dos padrões da lei. Naquele tempo, os inimigos, eles se manifestavam em carne e osso. Hoje já não mais. Hoje nós aprendemos a enxergar as pessoas como seres humanos, carentes da graça, do amor, da misericórdia de Deus, assim como cada um de nós. Os nossos olhos foram abertos. As escamas que atrapalhavam a gente de enxergar e entender, Jesus tirou elas dos nossos olhos e agora nós conseguimos ver. Então Ele é o meu verdadeiro inimigo. Eu estava lutando contra pessoas até outro dia, mas agora eu entendo que eu estou perdendo tempo lutando contra pessoas. O meu verdadeiro inimigo é o diabo e todo o seu sistema perverso, falso, mentiroso, que tenta se apresentar com um ar de encantamento, que quem segue a filosofia, a sabedoria perversa desse mundo, está por cima da carne seca, mas na verdade isso tudo só destrói a vida. Esse é o meu verdadeiro inimigo. E é por isso, queridos, que às vezes a gente se vê lutando contra pessoas a quem Deus ama, desejando morte, desejando destruição de pessoas por quem Jesus morreu para salvar. Eu falei isso agora há pouco, mas eu queria reafirmar, guarde isso no seu coração, por favor. Um cristão não deve ter pessoas como inimigos. Você tem um inimigo, é verdade, mas o teu inimigo não é natural, não é de carne e osso, ele é espiritual. E ele é muito mais esperto do que aqueles que você achava que eram teus inimigos. Ele é muito mais astuto do que aqueles que você achava que eram teus inimigos. A palavra de Deus diz que, se for necessário, o diabo se apresenta como anjo de luz. Olha sem vergonhice do capeta. Se for necessário, ele se apresentaria como anjo de luz para te enganar e me enganar. E a gente está aqui lutando contra pessoas. Meu irmão, minha irmã, permita em nome de Jesus nessa noite o Espírito Santo abrir teus olhos. Você está entendendo, meu querido? Por que Deus está falando com você e comigo? Talvez nesse período de eleições você tenha brigado com alguns. Você tenha batido boca com outros. Você chegou a orar: Senhor, eu quero que o fulano de tal, Senhor, aquele candidato, Senhor. Pai, não é nada demais, é só pelo bem do teu reino. Não seria nada demais se aquele candidato, o carro dele pegasse fogo, Senhor. Querido, querida, não faça mais isso. Jesus vê aquela pessoa como alguém amado. Jesus vê aquela pessoa que durante muito tempo você e eu vimos como um problema. Lembre-se da palavra que eu falei no começo. Se aquela pessoa chegar ao conhecimento do Senhor, a vida dela nunca mais será a mesma. Ore diferente. Enxergue, trate as pessoas de maneira diferente. O conselho do Senhor é esse: seja simples como as pombas, mas seja prudente como a serpente. Às vezes, eu não vou negar isso, querido, às vezes você vai estar
lidando com algumas dores de cabeça, sim, com algumas pessoas. Mas seja esperto, tenha bom discernimento, enxergue, opa, eu estou tendo um problema com essa pessoa aqui, mas eu sei que essa pessoa não é meu verdadeiro inimigo. O que está acontecendo aqui, Senhor? Me revela o que está por trás dessa situação, para que eu possa lutar contra o meu verdadeiro inimigo, e não ficar aqui desperdiçando a minha energia contra alguém a quem o Senhor ama e quem o Senhor quer salvar. Para que a gente não lute errado, contra o inimigo errado. E é por causa disso, então, queridos, que a palavra de Deus levanta aquela terceira questão sobre as armas. Se até os inimigos são outros, imagine então as armas da nossa luta. E aí, quando a gente fala de armas da nossa luta, a gente vai pensar de tudo quanto é jeito. Água da vida. A gente vai pensar em todo tipo de armas. Alguns vão utilizar as armas da pegadinha. Alguns vão utilizar as armas da fofoca, querendo destruir a vida do seu inimigo, com fofocas, falando dele para os outros. Alguns vão utilizar as armas da espionagem, procurando cercar aquela pessoa, saber de tudo que ela está fazendo, tudo que ela está pensando. Alguns vão utilizar as armas de destruição verdadeira, um revólver, um carro, etc. Coisas que podem acabar com a vida de uma pessoa. Mas a palavra de Deus vai dizer que as armas que nós utilizamos, olha só, se a gente não tiver submisso à revelação do Espírito Santo, a gente pode ler e nem perceber. O que o texto que nós estamos meditando diz é: levando cativo todo pensamento à obediência de Deus. Qual que é a nossa arma, Cirlandão? A nossa arma é levar o conhecimento de Deus aonde não se conhece de Deus. Fale de Deus. Faça Deus conhecido. Mostre Deus. Essa é a arma. É por isso que o texto diz: as nossas armas não são carnais. Elas não são materiais, de ferro, de madeira, de, de pedra. As nossas armas são poderosas em Deus, para destruir fortalezas, e todo conhecimento que se levanta, e toda verdade que se levanta contra o conhecimento de Deus. A nossa arma, queridos, é levar Cristo a tudo e a todos. Você quer vencer as armadilhas do inimigo no teu local de estudos, na tua faculdade? Ah, tem um professor que está te perseguindo. Tem gente que não gosta de você na tua turma. Você quer vencer essa batalha? Leve Jesus Cristo para o teu ambiente de estudos. Você quer vencer essa batalha contra alguém da sua família que está se opondo contra você, querendo armar contra você, para tirar de você alguma coisa? Leve Jesus Cristo até o teu relacionamento com essa pessoa. Não como religião, mas o Cristo vivo, o Salvador, a esperança. Quando eu estava falando sobre a carta aos Efésios, capítulo 6, aquele texto continua dizendo sobre a armadura de Deus. E quando ele fala sobre a armadura de Deus, ele vai chegar um pouco mais lá para frente, no versículo 14, dizendo assim: portanto, fiquem firmes, cingindo-se com a verdade, ou seja, colocando o cinto da verdade e vestindo a couraça da justiça. Aqui está fazendo a relação, aliás, a ilustração aqui da armadura naquela época onde o texto bíblico foi escrito, da maneira como os soldados romanos se equipavam, ok? Então, o cinto da verdade, couraça da justiça. Tenham os pés calçados com a preparação do evangelho da paz, segurando firme o escudo da fé, com o qual poderão apagar os dardos inflamados do inimigo. E quem é o inimigo que fala lá no versículo 16? Quem é o inimigo que atira esses dardos inflamados? O maligno.
Não é o teu vizinho que varre lixo para frente da tua casa. Ele não é teu inimigo. E ele continua dizendo: usem também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. E ele completa dizendo: orem em todo tempo no Espírito, com todo tipo de oração e súplica. E para isto vigiem com toda perseverança e súplica por todos os santos. Os santos aqui são os irmãos, as pessoas que têm a presença do Espírito Santo na sua vida. Essa é a nossa armadura, queridos. Você quer vencer as batalhas da vida, a verdadeira batalha contra o verdadeiro inimigo, coloque a verdadeira armadura. Eu me alegro muito de poder carregar isso como igreja que nós somos. A nossa igreja tem uma declaração de missão. E a missão da nossa igreja é baseada exatamente na carta aos Efésios, o versículo 15 do capítulo 4. E a declaração de missão da nossa igreja, ela vai nos dizer: nós somos uma comunidade crescente de discípulos. Somos uma comunidade de discípulos em contínuo crescimento. Que caminhamos juntos, conhecendo a Jesus, mais e mais de Jesus, mas também fazendo Jesus conhecido. Por que conhecer mais e mais de Jesus e fazer Jesus conhecido é importante? Porque esse é o segredo da vitória. Quanto mais de Jesus nós conhecermos, nós mais vencedores seremos. Quanto mais conhecido Jesus for, mais vitória o reino da luz terá sobre o reino das trevas, que é o nosso verdadeiro inimigo. Então, às vezes, gente, quando se levanta alguém armando um processo na justiça, eu acho que eu vou processar também. A pessoa está me xingando, eu vou xingar também. A pessoa está ameaçando me matar, então eu também vou ameaçar. Se você me matar, eu te mato primeiro. A pessoa está dizendo que vai partir para cima de mim, vai me quebrar inteiro. Mas se você partir para cima de mim, eu também parto para cima de você e te quebro junto. E a palavra de Deus está dizendo: essas armas são ineficazes, queridos. Entenda quem é que está por trás fomentando essa guerra. É contra ele que você tem que lutar. Portanto, é de fundamental importância que você utilize a verdade. Que você utilize a justiça. Que você utilize o evangelho da paz. Que você utilize a certeza da salvação. Foi o que foi ministrado aqui quando nós celebramos a ceia. A fé para a salvação. Assim como a fé na confiança em Deus como teu escudo. Que você utilize a palavra de Deus como tua espada. Que você utilize a oração com o jejum muitas vezes, para que você esteja espiritualmente forte. E quando o inimigo armar contra você, você vai conseguir perceber que ele está presente e perceber que ele está armando, e ainda você estará forte e preparado o suficiente para resistir ao inimigo. É isso que o Senhor Jesus espera de nós, queridos. Mas não poderemos ter mais conhecimento de Jesus se a gente não se vestir da armadura de Deus. Nós nos tornaremos incapazes de fazer Jesus conhecido se a gente não se vestir da armadura de Deus. É disso que você precisa. Você não precisa de um 38 na tua gaveta. Você precisa de joelho dobrado em jejum. Você não precisa ser uma pessoa com a língua afiada. Quando alguém falar contra você, você tem a resposta. Pá, 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 pá. Ela fala e você retruca. Pá, pá. Você precisa, meu querido, é ter palavras de Deus no teu coração. Um coração rico de palavras de Deus, como pérolas preciosas que você carrega na sua vida. Você precisa aprender a viver e a se mover em fé, e não baseado naquilo que você pode ver. Como alguém que crê no sobrenatural, como alguém que crê no poder de Deus. Assim você terá a certeza da vitória em todos os momentos. Talvez seja como Gideão.
Talvez seja como Josué. Talvez seja como Jesus diante do diabo no deserto. Mas pode ter certeza, se você se vestir da verdadeira armadura para lutar a verdadeira batalha, você não tenha dúvidas da certeza da vitória. Queridos, nesse momento importante de eleições, num momento de grande divergência e oposição, mas independente, queridos, no final dessa eleição, de quem for eleito, quem não for eleito, sabe uma coisa, meu irmão e minha irmã? Independente que se a pessoa que você elegeu, a pessoa que você votou, ela for eleita, ou se for outra pessoa, diferente da que você votou, que for eleita, o fato é que amanhã é segunda-feira. E sabe o que você vai fazer amanhã, meu irmão? Você vai se levantar do mesmo jeito, com Jesus ao seu lado, e você avançará e vencerá, independente da batalha que se levantar diante de você. Amanhã vai ser segunda-feira do mesmo jeito. E a maneira de lutar vai continuar sendo a mesma. Seja o candidato mais bonitinho ou mais feinho que for eleito, meu irmão. Essa é a sua maneira de dizer. Mas o fato é, querido, que Deus tem um propósito na sua vida e na minha vida. E o que vai fazer a diferença no final das contas é se nós estamos vivendo dentro do propósito dele ou fora do propósito dele. É isso que haverá de ser a questão determinante para garantir a nossa vitória verdadeira. Amanhã nós vamos nos levantar. Amanhã nós vamos levar o evangelho do reino de Deus em todo lugar onde nós estivermos. Deixa um louvor tocando lá no teu celular, meu irmão. Antes de começar a trabalhar, dobre seus joelhos em oração, minha irmã. Antes de querer se mover para resolver aqueles assuntos, coloque a sua vida no altar do Senhor, meu querido. O controle do Senhor sobre a sua vida. Alimente-se da palavra de Deus e creia na palavra de Deus. E assim nós teremos a certeza da vitória sobre o verdadeiro inimigo. Sabe uma coisa que eu acho que às vezes a gente fica meio iludido? E aqui eu já estou caminhando, tem mais algumas coisinhas só que eu quero falar antes de terminar essa palavra. A gente fica meio iludido. Eu acredito que porque a gente acha que no momento em que a nossa nação ela não tiver mais problemas sociais, no momento em que a nossa nação tiver mais comida na mesa, ou qualquer outra coisa assim, isso vai significar que o reino de Deus prevaleceu. Até a nossa noção de vitória é equivocada algumas vezes. Porque se Jesus falou que nós estávamos sujeitos a aflições, queridos, pela sabedoria de Deus nós precisamos entender que às vezes, muitas vezes, nós seremos vencedores, quando aos olhos dos outros nós formos vistos como derrotados. Mas a palavra de Deus é o que nós carregaremos. Queridos, o fato de a nação estar sem problemas, próspera, todo mundo rico, escolhendo o emprego que quer trabalhar, melhores escolas, melhor saúde, comida na mesa, carro novo todo ano, casa reformada, troca de casa, viagem para tudo quanto é lugar, compra celular novo todo ano, significa, opa, agora Deus está abençoando a nossa nação. Porque olha a vida que nós estamos vivendo, somos um povo abençoado. E muitas vezes, queridos, isso poderá significar, na verdade, é Satanás colocando o manjar dele sobre a mesa para a gente comer da comida do prato dele, para nos escravizar no sistema perverso dele, que está infiltrado em muitas estruturas desse mundo. Nós precisamos estar sensíveis para isso.
Porque talvez seja exatamente o contrário. Sabe por que eu estou dizendo isso? Meu irmão, minha irmã, você não precisa ter medo do que acontece lá fora. Você precisa estar preocupado de verdade com o que acontece aí dentro. É o que acontece aí dentro que vai determinar o teu destino. Não é o que acontece lá fora. Nós temos sim um papel a cumprir lá fora. Se nós levamos Deus para dentro da nossa casa, a presença de Deus vai começar a transformar vidas em realidades. Se nós levamos Deus para o nosso trabalho, se nós levamos Deus para o nosso estilo de vida, para os nossos relacionamentos, a presença de Deus vai começar a agir e impactar pessoas e situações. Isso é verdade. Mas não se iluda, meu irmão. Não faça essa associação como que Deus está agindo, quando Deus está agindo, tudo fica bem, tudo fica resolvido. Se eu estou enfrentando batalhas e problemas, é porque Deus está longe de mim e o inimigo está se levantando. Os filhos e filhas de Deus andam nessa terra sempre preparados para confrontar o inimigo perverso em qualquer situação, lugar ou circunstância. Onde o inimigo estiver instalado, os filhos e filhas de Deus estão preparados para enfrentá-lo. Os filhos de Deus estarão prontos para levar Cristo, para levar o reino de Deus, para levar o testemunho de Jesus Cristo, para levar a palavra de Deus em todos esses lugares. Porque Cristo é a salvação. Já há algum tempo atrás eu estava conversando com alguns irmãos aqui da nossa igreja e eu estava compartilhando com eles sobre isso. Meus irmãos, nessas eleições nós não estamos atrás do candidato que é o salvador da pátria. Você não votou no salvador da pátria. E eu também não me iludi que eu estava votando no salvador da pátria. Nenhum de nós aqui votou no super-herói à prova de balas imbatível, gente. Não se iluda. Eu também não me iludi de que eu estava votando no super-herói à prova de balas imbatível. Porque o salvador da pátria é Jesus Cristo. Não é homem nem mulher. Essas pessoas em quem nós votamos, eles só nos representam. E nós apenas vamos atrás da pessoa que se identifica mais com aquilo que nós cremos. É somente isso que nós fazemos. É a forma como podemos abençoar a nossa nação. E somente isso. O resto, meu querido, é a segunda-feira. O resto não é com fulano lá. O resto é você e eu, de pé, na segunda-feira, avançando, firmes com Jesus, prosperando para desfazer toda fortaleza, todo conhecimento, toda falácia que se levanta contra o conhecimento de Deus, levar o reino de Deus, levar a vida de Deus, levar a verdade de Deus para todos os lugares, e assim nós vamos abençoar essa terra. O livro de Apocalipse, no capítulo 14, ele faz uma afirmação poderosa. Ele diz assim: dizendo com voz forte, temam a Deus e deem glória a Ele, porque é chegada a hora em que Ele vai julgar. E adorem àquele que fez o céu, a terra, o mar e as fontes das águas. Essa é a nossa missão. Adorar a Ele em tudo que nós fazemos. Viver uma vida identificada com Ele, uma vida para a glória dEle. Essa é a chave da vitória, querido. Não suje mais as suas mãos, minha querida, em nome de Jesus. Não use as armas que esse mundo usa. Eu imploro a você pelo amor de Jesus Cristo. As armas que você deve lutar as batalhas da vida não são as mesmas que se usa por aí. Porque o inimigo, ele é mais astuto. Ele está mais escondido. E hoje os seus olhos estão abertos para identificar essa realidade. A nossa missão é nós caminharmos firmes, continuando a caminhar, conhecendo mais de Jesus. Porque quanto mais nós conhecermos de Jesus, mais preparados nós estaremos para viver vitoriosamente. E fazer Jesus conhecido, porque quanto mais conhecido Jesus for, mais o inimigo será derrotado. E mais o reino eterno, o reino da luz, o reino da verdade, ele se estabelecerá transformando e salvando vidas. É assim que a gente se prepara para encontrar com Cristo vitoriosamente. Porque nós vamos nos encontrar com Cristo.
E a gente precisa se apresentar diante dele vitoriosamente. Jesus Cristo não está esperando encontrar na terra, quando ele voltar, um bando de chuta-pedras. Sabe chuta-pedra? Chuta-pedra é aquele religioso, é aquela pessoa, ninguém me ama, ninguém me quer. Vive jogando. Alguns dias atrás eu falei sobre isso aqui na igreja. Vive chutando pedras. Todo mundo faz mal para mim. A minha vida é dura mesmo, porque ninguém me ajuda, ninguém estende a mão para mim. E fica com aquela cabeça baixa. Começa até a crescer uma bola aqui atrás, de tanto que a cabeça fica para baixo. E fica chutando pedras. Não é esse o povo, a nação que o Senhor Jesus pretende encontrar quando Ele voltar. Quando Ele voltar, Ele espera encontrar com um povo que esteja vivendo em vitória, que esteja equipado com o escudo da fé e com a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Pessoas que estão vivendo não fugindo e nem lutando contra o inimigo errado, mas que estão posicionadas convictamente, porque sabem que elas carregam dentro de suas vidas a centelha do Deus eterno, e por onde elas vão, ali onde elas estão, o reino de Deus vai junto com elas e se estabelecerá naquele lugar. Pessoas que por onde vão levando o reino a todos os lugares. Pessoas que em todo o seu padrão de conduta, o seu padrão é baseado no reino dos céus e não na modinha que a gente aprende por aí. Esse é o grupo de pessoas que o Senhor Jesus pretende encontrar quando Ele voltar. Portanto, eu quero pedir a você ficar de pé nesse momento. Mary, irmão, vocês me ajudam, por favor? Escolham um louvor, eu não tenho nenhuma sugestão. O que vocês tiverem no coração de vocês. A palavra de Deus diz a mim e a você nesse momento, queridos. Levante as suas mãos e adore a Deus. Adore aquele que fez os céus. Adore aquele que fez a terra. Adore aquele que fez o mar. Adore aquele que criou, que sustenta e governa todas as coisas. Ele criou, sustenta e governa não somente as coisas do mundo natural, mas Ele também governa até sobre as coisas do mundo espiritual. E você está aqui diante dEle. Adore a Ele nesse momento. Você pode fechar os seus olhos? Eu gostaria que você fechasse os seus olhos e levantasse as suas mãos nesse momento. Eu quero convidar você a um tempo de adoração na presença do Senhor. Se essa palavra, ela testifica no seu coração de alguma forma, se essa palavra está abrindo os seus olhos para uma realidade que não fazia sentido para você, ou que ela confirmou coisas no seu coração, se é isso que você deseja para a sua vida, viver vitoriosamente, e você está entendendo que a chave de uma vida vitoriosa está em Jesus Cristo. Jesus Cristo é o caminho, Ele é a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém tem o conhecimento da verdade, ninguém tem uma vida vitoriosa sem Cristo. Não se consegue ter felicidade sem Jesus Cristo. Então, querido, querida, eu quero te convidar agora a abrir a sua boca nesse momento e começar a adorá-lo, e começar a declarar a sua fé. Se você deseja no teu coração nesse momento, diga a Jesus Cristo, pense nele, fale com ele nesse momento. Senhor Jesus, nesta noite, eu estou fazendo uma aliança contigo. Talvez eu me identifique com aquele homem, o Jó, que disse, antes eu achava que te conhecia, porque eu te conhecia de ouvir falar, mas hoje uma realidade está se abrindo diante dos meus olhos, e eu quero te conhecer diferente, eu quero te conhecer no íntimo do meu coração, eu quero te conhecer de andar contigo, eu quero te conhecer de ter uma vida na tua presença, Jesus. Então você pode dizer isso a Ele nesse momento. Diga que quer viver em vitória. Peça a Ele para que te dê a graça que você necessita para você viver vitoriosamente na presença de Deus, mas também diante dos homens. Clame por Ele nesse momento.